Acho que eu vou no boteco beber uma cerveja bem geladinha. Mas, rapaz, eu vou ficar só dentro de casa não, porque eu não sou planta pra criar raiz. Até as plantas tiver em cima dos carros pra cima e pra baixo. Por que que eu tenho que ficar dentro de casa? Mas, menina, até quem trabalha de carteira assinada tem folga uma vez por semana. E eu, que nem isso tô tendo, não sou obrigada não. Mas, rapaz, quem quiser cuidar de casa, que cuide. Quem quiser lavar a louça, que lave. Quem quiser comer, que faça. Porque eu mesmo, hoje, a única coisa que eu vou fazer é beber minha cerveja. Mas, rapaz, não sou obrigada não. As meninas, eu vou beber mesmo, viu? Vou beber, eu vou ficar bêbado, porque desmantelo é igual a bunda, só presta grande. E não, negócio tá só dentro de casa, parecendo uma planta lá, morta, escondida no meio do canto, no escuro. Não, eu vou sair, me amostrar. Porque eu não sei o que o povo tem na cabeça que acha que só a mulher que tem que estar cuidando de casa. Não, hoje eu não vou cuidar de casa, não. Hoje eu vou cuidar de beber uma cerveja bem gelada, que eu não sou obrigada. Não sou obrigada, não. Mas, rapaz, hoje eu vou dar uma de homem. Vou me sentar no boteco bem linda e espairecer, viu? Espairecer porque eu tô com a cabeça muito cheia. Ah, mas não interessa, eu tô com a cabeça cheia do final de semana. Oxi, rapaz.